Olá, bem-vindo, obrigado pela tua companhia, um ótimo dia para todos vocês. Hoje veremos aqui uma formulação que a gente pode utilizar a partir de um driver para poder simplificar as nossas transformações sem a necessidade de ter que vir na timeline e adicionar chaves. Vamos ver como isso é prático e simples aqui nesta versão e nas versões anteriores. Vamos lá. Para começar, nós vamos criar um objeto aqui em forma de uma roda. Então, para isso, eu vou usar aqui a adição de uma mesh círculo. Vou usar o S de escala para aumentar. E eu vou entrar com esse círculo no modo Edit Mode. Estamos vendo aí os vértices e o que nós vamos fazer é uma extrusão interna destes vértices para criar o nosso objeto. Vou usar a tecla E, eu crio um Extrude, uso o ESC, os vértices voltam para a posição inicial dos originais e vou usar o S de escala e empurrar o mouse para o centro e eu consigo gerar essa forma aí que vocês estão vendo. Agora nós vamos mudar a nossa vista de modo vértice para a opção arestas, que são as edges. E se vocês olharem aqui pela vista, vocês vão ver que eu mantenho ainda essa parte central selecionada. Vamos alterar aqui essa seleção utilizando o recurso Select, Checkers Deselect. Ele faz o recurso xadrez e nós vamos ter uma aresta selecionada, outra não. É com isso que nós vamos usar novamente a tecla E de extrusão, ESC para sair, e vamos usar novamente o S e empurrar para o centro para criar essa deformidade aí no meio. Vamos olhar a vista aqui em modo sólido e temos aí como se fosse um aro de uma roda. Vamos selecionar todo o objeto com a tecla A e vamos usar aqui Alt E. A gente abre o menu Extrude e vamos usar essa opção Extrude Faces Along Normal. Agora movimentando o mouse para cima ou para baixo, um efeito tridimensional na nossa malha, dando um aspecto aqui mais interessante na roda. Clicamos fora, vamos usar agora a opção de faces e vamos com Alt pressionado selecionar esse loop de faces aqui de cima desse aro. Vamos movimentar com o gizmo e com o Shift e o Alt pressionado agora, vamos selecionar o loop de faces que estão abaixo. Vamos agora usar novamente o Alt E, Extrude Faces Along Normals, para deixarmos um relevo mais ou menos aqui nesse sentido. Processo realizado, vamos usar aqui a adição de um cilindro no centro para ser o meio da roda. Clicamos em cilindro. Abrimos as propriedades do cilindro, vamos diminuir um pouquinho esse raio, vamos deixar aqui nessa proporção é suficiente, e vamos diminuir também esse depth, que é a profundidade, para criar esse efeito. Agora temos aqui o meio da nossa roda, que vai fazer o procedimento da demonstração que eu vou fazer para vocês. Com o objeto criado, vamos voltar para Object Mode, vamos usar aqui botão direito, Shade Smooth, vai ficar tudo estranho, não se preocupe. Venham aqui nesse ícone Object Data, que representa a malha. Abram a opção chamada Normals e habilitem o Auto Smooth. E vocês vão ter a roda aí ó, com uma suavização mais interessante. Agora eu vou rotacionar essa roda através desse eixo aqui, que é a linha vermelha, que representa a coordenada X. RX90. Para poder zerar todas as nossas escalas, se eu vier aqui nesse ícone chamado Object Property, vocês vão ver que eu tenho uma rotação em X ó, de 90. Se eu clicar aqui também, abrindo a janela oculta, que é a barra de propriedades da Treview, clicando em itens, vocês vão ter essas mesmas transformações que estão representadas aqui. Então, para zerar essa rotação que eu fiz pelo eixo X, eu vou usar o Ctrl A, e vou resetar a escala e vejam que o valor de x passa a ser zero. Agora, o que é que a gente poderia fazer em termos de animação na timeline para gerar as transformações? Eu poderia selecionar a roda e utilizar um deslocamento a partir da transformação chamada Location. Como? Aqui no frame 1, eu simplesmente poderia com o cursor na área usar a tecla I, Location, no frame 30, eu poderia trazer
o objeto roda para essa posição que está aqui, usar novamente o cursor na área, tecla I, Location, e o que é que vocês vão ver? Na medida que eu dou o player, a roda se movimenta através do eixo X, porque eu fiz as animações por meio de chave na timeline. Mas não é bem isso que eu quero. Então eu vou usar o cursor nessa janela, vou usar a tecla X e vou usar o Delete. Imagine também que eu queira fazer uma rotação do objeto. Aqui no frame 1, eu venho nessa coordenada aqui, que é a coordenada Y, eu vou girar essa roda no sentido horário. Então, para fazer isso, eu tenho que vir aqui nas transformações, tanto faz nessa janela, como nessa daqui, movimentar no eixo Y um valor negativo aqui para a roda dar um giro. Por exemplo, eu vou começar de 0, no frame 1, tecla I, Rotation. No frame 30, eu vou movimentar negativamente o Y, paro num determinado ponto, cursor na área, tecla I, Rotation. Lembrando também que eu posso vir aqui, clicar o botão direito e usar o Insert Keyframes. Então, se vocês olharem agora, eu tenho outro tipo de transformação, que é o de rotação, usando chaves na timeline. Eu vou apagar essas chaves. Observe que o objeto não tem mais nenhuma transformação e aqui nós não temos chave nenhuma aparecendo. Como é que eu posso utilizar um driver para gerar uma animação infinita desse objeto correndo pelo eixo X e rotacionando no sentido horário? O que eu posso fazer é usar um driver com uma formulação que vai nos permitir fazer isso de forma infinita. Notem que eu estou usando aqui 250 frames iniciais. Eu posso estabelecer a quantidade de frames para aumentar ou diminuir o tempo da animação. Então o primeiro passo é eu vir aqui na opção de deslocamento. Eu quero que a roda se desloque pelo eixo X. Então eu vou usar o Location X, pode ser aqui ou pode ser aqui, tá, pessoal? Eu vou digitar diretamente uma formulação que já vai criar o driver automaticamente para mim. Como? Eu clico na caixa de valores e vou usar a seguinte expressão: jogo da velha, frame, que significa quadro, em minúsculo, dou um espaço, barra inversa e vou dizer qual é o tempo que ele vai fazer esse deslocamento. Quanto menor for o valor que vocês estabeleçam aqui, mais rápido o objeto fará o procedimento de deslocamento. Quanto maior, mais lento. Então eu vou deixar aqui, ó, em 12, Enter, e notem que o Location X ficou com uma coloração com um tom lilás. Isso quer dizer que essa formulação gerou um driver. Estou usando o eixo aqui com a ponte de forma errada. Então eu vou, ó, modificar aqui, dando um giro orbital, dando play, vocês vão ver a roda nesse sentido aqui, ó. Se eu quiser alterar esse parâmetro do drive que eu criei para a roda, eu posso clicar na caixa com o botão esquerdo. Veja que aparece aqui o frame barra inversa 12. Se eu quiser aumentar esse tempo de deslocamento, eu uso um valor maior aqui, por exemplo, 80, dou o Enter, ele altera. Agora, se vocês derem um player, veja que a animação começa a acontecer pelo eixo X de forma mais lenta. Só que essa animação, pessoal, é infinita. A depender da quantidade de frames que vocês coloquem aqui na timeline, ele vai continuar sempre andando no sentido do eixo X. Eu posso fazer isso também com a rotação? Posso. Quem é o eixo que nós vamos usar aqui na rotação? O eixo Y. Então eu quero usar essa fórmula em Rotation, pode ser aqui ou pode ser aqui no Object Properties, também no eixo Y. Clicando com o botão esquerdo na caixa, e aqui eu posso digitar jogo da velha, frame, que significa quadro em minúsculo, espaço, barra, e eu vou dar o tempo da rotação que eu quero que a roda gire. Vou deixar aqui com 15, para ela girar com a velocidade mais alta. Então agora, na medida que eu dou o play, além de se movimentar, a roda gira de forma, ó, rápida. Se eu quiser que ela acompanhe o mesmo tempo
que eu gerei no processo de locação aqui em cima, eu clico novamente na fórmula. Como eu usei 80 lá em cima, eu vou usar também 80 aqui embaixo. Alterada a fórmula, eu volto aqui em Player e tenho aí o objeto se movimentando com a locação com aquela expressão e com a rotação com aquela expressão. Se eu quiser que a rotação seja mais lenta ainda, eu clico novamente na caixa, aumento mais esse valor, vou deixar aqui em 150, dando player, vocês vão ver o objeto se movimentando com a rotação mais lenta aqui, e aí vocês podem usar o valor de expressão que vocês tiverem a necessidade. E observem sem utilizar nenhuma chave jogada na timeline de forma direta, e sim através dos drivers. Para poder fazer a exclusão dos drivers que eu gerei, eu posso vir aqui na caixa, clicar com o botão direito do mouse e usar essa opção chamada Delete Driver. E aqui eu posso usar o fator 0 para zerar. Se eu der um play aqui, só vai haver a opção de rotação, tá, pessoal? Então, se eu quiser excluir também a rotação, eu venho aqui na caixa, botão direito, Delete Driver, e aqui eu volto o fator para a rotação 0. Dando play, notem que eu já não vou ter mais a dinâmica no objeto que é a roda. Fica aí a dica dessa formulação que vocês podem utilizar para a finalidade que vocês quiserem durante um processo de experimento que vocês queiram fazer com transformações, seja de locação, rotação, escala junto ao objeto. Bom proveito e até o próximo vídeo.